Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. E essa situação da mulher, né? Como sempre, a mulher numa condição precária, né? Para se comprovar o seu período rural. Esse final de semana, na pós, uma colega levou um assunto que, assim, a mãe dela é trabalhadora rural desde pequena, né? desde 8 anos. A avó dessa minha amiga morreu, a mãe dela tinha 4 anos, e o pai ficou trabalhando, né? E os filhos ali na região tinham que se virar, né? Tinham que se virar, não tinham mais a mãe, então o pai foi trabalhar para sustentar, para colocar comida dentro de casa, e pediu para que os filhos cedo fossem para a roça, fossem trabalhar no que tivesse. E aí ela virou boia fria, né? Ela entrava nos caminhões que chegavam lá na cidade dela, ia para a roça, voltava. Os denominados gatos, né? Isso, os gatos, exatamente. Ia, voltava. E aí, doutor, o que acontece? Ela não consegue comprovar. Primeiro, por causa da idade, porque vão dizer que boia fria, né, para criança, eles falam muito da questão do porte físico, né? Se a pessoa até tivesse ali entre 12 e 13 anos, mas tivesse um porte físico de um menino maior, poderia até dizer que iam considerar. Mas aí, nessa condição, ela é mulher, não tem como comprovar esse período. Ela começou muito cedo, né, entre ali 9 anos. O INSS não aceita, só a partir de 12, né, dos 12 a 14 anos. E aí a gente fica querendo achar uma solução para essa pessoa, mas fica muito complicado, né? Nesse caso, o que a senhora diria, assim, para... Doutora, é bastante complexa a questão do boia fria, tá? Por quê? Porque o boia fria, até 2010, ele fazia a prova da sua atividade rural, tal como os demais segurados especiais do INSS. E aí você vai me questionar assim, mas o que seria de prova documental efetiva? Os mesmos elementos de prova que o INSS exigiria para um proprietário rural, por exemplo, ou aquele que trabalhasse ali numa condição contratual. Contrato de arrendamento, parceria, uma meação, um comodado. Então, supostamente, casamento, nascimento de filhos, título de eleitor, reservista, contribuição sindical, contribuição assistencial, ficha escolar, comprovante de dispensa de educação física, notas fiscais de insumos agrícolas, notas fiscais de produtor rural. Nós temos hoje, para a doutora ter uma noção, na instrução normativa do INSS, 35 documentos arrolados ali como possíveis documentos comprobatórios de atividade rural. Recibos, contra-cheques, mas eu te pergunto, essas pessoas têm essa prova documental? Não tem. E os que têm, nesse caso em específico que você acabou de narrar aqui para nós, você me disse de uma mulher. Aí a coisa se torna mais complexa, porque nenhuma mulher chega diante de um cartório para fazer um registro civil, por exemplo, nascimento dos seus filhos, um registro... que ela declare como ocupação lavradora. Também histórico que os atos de registro civis coloquem sempre a qualificação das mulheres como dolar, doméstica, prendas domésticas. Você nunca vai encontrar lavradora. Título de eleitor reservista não tem, porque seria para os homens. Título de eleitor também não se qualificam. Então, a prova, ela se torna diabólica. Por quê? Porque nós não temos provas documentais. Nós não temos indícios de prova, que seria qualquer vestígio de prova. Só nos restaria prova testemunhal. Pessoas que pudessem ir em juízo perante o INSS e dizer, esse trabalho aconteceu. O problema é que nós temos entendimento pacificado de que não se admite somente prova testemunhal. Exatamente. A comprovação do tempo de serviço, seja ele urbano ou rural, ele depende necessariamente de um indício de prova material corroborado por testemunhas. Então, um elemento de prova é necessário. Se não temos esse elemento de prova, doutor Vitor, esquece. Nós não teremos êxito nem na administração e nem no judiciário. Outro ponto que você traz bastante nevrálgico também.
reconhecer a atividade rural em idade que não era legalmente permitida. Desde 1967, por força de texto constitucional, a idade mínima seria 12 anos. Até 88, depois 14, na hipótese de menor aprendiz. E é estritamente isso que o INSS leva à risca. Temos agora, né, com uma alteração da própria instrução normativa do INSS, acrescido ali um dispositivo, né, no texto normativo deles, que é o artigo 5A, que fala de uma ação civil pública de origem do Rio Grande do Sul, onde nesta ação civil pública julgou-se procedente a possibilidade de reconhecimento da atividade rural ou urbana em qualquer idade, mas traz uma ressalva, desde que haja prova documental contundente de que este trabalho, de fato, ele existiu. E aí as provas são as mesmas provas exigidas para um menor com idade legalmente permitida. Se nós estamos dentro de um sistema de mútua colaboração entre os membros da família, que é o que a gente chama do regime de economia familiar, eu posso pegar o documento do meu arrimo de família, do meu pai, por um exemplo, e posso estender para os filhos, porque esses filhos participam desse núcleo. Agora, se eu sou um boia fria, portanto, eu exerço uma atividade individual, aí a dificuldade ela é gigantesca. Há uma resistência grande do judiciário, embora a TNU tenha sedimentado esta matéria, nós temos lá o representativo de controvérsia 219 da TNU, que fala dessa possibilidade do reconhecimento, e traz uma ressalva, doutora, em vários pedilefes, dizendo, inclusive, que não cabe nem à administração e nem ao judiciário criar requisitos não previstos pelo legislador, tais como vigor físico, compleição física, né? Que se a criança ela tem ou não condição de exercer uma atividade de natureza braçal. Não foi isso que o legislador disse. Ele caracterizou o regime de economia familiar como trabalho desenvolvido pelos membros do núcleo e disse: aos filhos deve-se apenas exigir a comprovação da participação, e não que essa participação seja de fato ativa ou efetiva como quer o INSS, é participar, porque o trabalho é desenvolvido pelos membros do núcleo familiar, em mútua colaboração. Né? Então a gente precisa pensar, principalmente no momento de fazermos uma petição, uma impugnação, uma defesa mais detida, seja na via judicial ou na via administrativa, é entender a literalidade do texto normativo. A literalidade. O que quis dizer o legislador e o que ele de fato disse. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas a prova ela é diabólica, tá? Posso te dizer que seja diabólica. E sobre essa questão, né, eu já vi casos em que, por exemplo, o fato do segurado rural, ainda na infância, né, estudar, por exemplo, no período da manhã, determinados magistrados considerarem que aquilo já descaracterizaria, né, a atividade rural, mesmo a criança voltando do colégio e indo imediatamente para o meio rural. E é uma questão de auxílio, né? Não é necessariamente que ela precisa fazer ali toda a jornada como os pais, né? Mas ela passa ali mais de metade do dia na área rural, auxiliando os pais na época, né? Então, essa criação de requisitos pelo judiciário é muito perigosa, né? Exatamente. Porque aí nós deixamos de aplicar a lei para aplicar aquilo que eu entendo que seja... o subjetivismo, subjetivismo, né? O problema maior hoje do judiciário em matéria rural é o julgador ele não ter, a partir de regras de experiência, de vivência, conhecimento acerca do desempenho da atividade. Perfeito. Se nós pegamos magistrados que são de origem rural ou que têm um conhecimento detido sobre o trabalho rural, a tendência da sensibilidade ela é muito maior, né? Diante, principalmente, desse contexto histórico em que surgiu o trabalho rural. Agora, os magistrados
que sequer tem conhecimento técnico ou vivência deste trabalho rural, para eles é extremamente complexo fazer o julgamento de uma ação desta, porque ela exige grande sensibilidade. E aí, voltando no protocolo, né, doutor Vitor? Ele resgata essa necessidade da sensibilidade do magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, principalmente mulher e os boias-frias, né? Quando nós falamos em processo judicial previdenciário, o correto é que essa lógica do ônus probatório já fosse, né, flexibilizada, justamente para na dúvida ali, né, em determinados casos, favorecer o segurado, né, e não a previdência social. Mas nós vemos que na prática parece o contrário, né? Muitas vezes a previdência acaba beneficiando, né, dessa dúvida, dessa falta de documentação, dessa informalidade. E aí nós temos muitas vezes pedidos improcedentes de casos que nós sabemos ali na realidade, no trato ali com o cliente, com a documentação, com as testemunhas, com a vivência, né, como você disse, né, a experiência local. Então você sabe que ali, né, há um prejuízo para aquele segurado em razão de problemas com produção de provas, né? Isso é muito Nem triste, acho, né? viu, doutor Vitor, que o problema maior seja com a administração pública, porque pela própria lei do processo administrativo federal, a administração ela está adstrita à legalidade estrita, né? Então não cabe ao servidor fazer juízo de convencimento. Não cabe a ele aplicar regras de experiência, não cabe a ele fazer interpretação. Ele tem que aplicar a norma de modo literal, tal como ela está escrita. Diferentemente do judiciário, onde o magistrado ele tem essa margem interpretativa. Ele pode sim aplicar regras de experiência, mas por trás disso nós temos, de novo eu vou voltar a dizer, o preconceito, né? Então, na verdade, a formação de um conceito antes da situação ser posta à análise ali do juízo. Sim, doutor, esses dias eu estava até comentando com o doutor Vitor sobre essa questão. Já tem alguns livros que foram escritos por alguns advogados, é como se fosse uma crítica a esse pré-julgamento do juiz, né? Sem levar em consideração mesmo a questão probatória, Exato. Né? Mas ele fazer digamos assim, desde que ele começou a estudar, quando ele vê lá nos livros de geografia, como que é o trabalhador rural, né, na mente dele. Né, como que está lá nos livros, né? Aquela pessoa surrada, aquela pessoa cansada, né? Análise de estereótipo, né? Estereótipo. Então, assim, na cabeça dele, quando chega um segurado especial lá, ele tem que ter exatamente aquele estereótipo. Isso, aquele perfil. Aquele perfil. Se não tiver, na cabeça dele não é. Então, esse livro, ele foi até escrito baseado no livro do Daniel Kahneman, aquele Ruído, né? Que é uma crítica exatamente a isso. Aos médicos e aos juízes que tomam atitudes baseadas em achismo e não em provas, né? No que está ali para ele analisar. Ele faz de acordo com o preconceito dele, digamos assim, né? Com a bagagem que ele tem. E isso é muito prejudicial, né? Então, esse livro é muito interessante. Na verdade, a gente precisa trazer ao judiciário uma releitura do Código de Processo Civil de 2015, onde se tira ali do princípio da persuasão racional que não cabe ao magistrado fazer a apreciação livre das provas. O livre foi retirado. Exato. Perfeito. Então, nós temos que fazer uma análise motivada do conjunto probatório dos autos, não do livre convencimento motivado, porque aí está arraigado um subjetivismo gigantesco. Mas parece-me que o judiciário ainda não enxergou que desde 2015 o livre saiu fora do ordenamento jurídico e que em campo, em matéria probatória, são todos os elementos de prova. E vejam vocês que o próprio Código de Processo Civil, ele diz que, inclusive, diante da discricionariedade do magistrado, ele pode julgar pelas suas
experiências, Perfeito. né? Pelas Exatamente. suas experiências. E ainda tratando, né, da mulher rural, nós temos também a questão do salário maternidade rural, né, em que muitas vezes, né, essa mulher acaba ficando desamparada, né, no momento em que mais necessita ali, né, em que Exato. Eu acho que ela não tá vai... no momento que mais ela conta, né, com aquele benefício. Não só ela em si, mas a O criança. núcleo, a criança... Porque o exatamente. risco social Criança. protegido ali é a É a maternidade, maternidade, exato. né? A Aham. maternidade. Sim. E aí voltamos naquele problema da prova documental, né? Principalmente se há essa migração do companheiro, do cônjuge, para um regime previdenciário diferente do rural. Essa migração, ela é muito ruim para as mulheres que trabalham no campo. Hoje a gente faz um trabalho bastante assíduo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Presidente Prudente, no sentido de trazer essa informação, para que as mulheres, principalmente as mulheres cujos maridos deixaram as atividades rurais ou exercem atividade, mas de modo complementar, aos finais de semana, aos feriados, como uma ajuda subsidiária, que elas então tenham o cuidado da transferência da prova documental, principalmente dos contratos, das notas fiscais de produção rural, de inscrições em cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, nas suas qualificações perante os órgãos públicos, para que a gente não caia nesse problema do passado e a gente não se depare lá na frente diante de um risco social efetivo, que ela não tenha efetiva, né, aquela proteção social que de fato lhe é devida e que ela acaba não conseguindo, não atingindo essa proteção estatal, porque ela não tem ali o que a administração exige, documentos. Ela não tem ali o que o judiciário quer, um indício de prova material, né? Então, a gente precisa trabalhar também, eu acho que esse é um papel da advocacia, doutor Vitor, principalmente nosso, que somos atuantes no direito previdenciário, de trazermos à população, de trazermos aos trabalhadores, não só aos rurais, mas a todos os trabalhadores, a informação da necessidade, da imprescindibilidade de se ter prova documental, de se ter um lastro probatório, né? A orientação, eu acho que é a parte mais precarizada ainda do direito previdenciário. Muitas coisas melhoraram, obviamente. Como um todo, né? No Como um Brasil, todo. Exato. Mas eu acho ainda que a propagação, a divulgação de informações relevantes para a população, a gente ainda tem muita precariedade nesse ponto, tá? Na informação. E a informação correta, por favor. Não é qualquer informação, né? Porque a gente vê aí muitos colegas, muitos profissionais vendendo ou passando informações que não são condizentes com a realidade, e isso acaba iludindo o trabalhador, porque quando o risco se concretiza e que ele vai buscar a efetivação desse direito, as portas se fecham a ele. Perfeito.